Pessoal, do nada resolvi fazer uma live. Não sei no que vai dar, não sei se alguém vai ver, mas tá tudo certo. O que eu quero é falar com vocês sobre o MEI, o fatídico MEI. Olha, eu tenho visto tantas coisas chatas, coisas ruins que estão acontecendo com as pessoas porque resolvem abrir o MEI sem saber o que é e como que faz e quais são as obrigações que tem, e estão se embolando todas, estão se complicando, estão complicando a vida sem necessidade. Eu já vi gente que abriu MEI para pagar INSS mais barato, eu já vi gente que abriu MEI porque achou que ia ter alguma demanda e acabou não tendo e deixou por isso mesmo, nunca pagou. Eu já vi gente que abriu MEI porque tem um negócio e abrir um MEI de qualquer jeito, mas não faz nenhum controle. E o MEI não é obrigado a ter contabilidade, mas ele é obrigado a ter controle, tá? A declaração anual que pede o faturamento anual do MEI, ela é obrigatória, é ela que a gente faz na internet, mas caso a fiscalização queira, né, caso haja alguma fiscalização, você tem que ter o seu relatório de faturamento mensal, tá? Então, assim, ele não está obrigado a ter contabilidade, ele não está obrigado a ter contador, mas ele tem que entender todas as coisas que ele precisa, porque senão se embola. Aí eu tô vendo gente que vem se desenquadrar já no final do limite, estourando o limite, e aí leva tempo, é burocrático. Apesar das coisas hoje em dia serem muito mais fáceis de resolver do que eram antigamente, ainda assim é burocrático. Você depende de alguns fatores, você depende de estar tudo alinhado. Então não dá para você contar com o ovo dentro da galinha, tem que fazer as coisas de maneira planejada. Eu fico muito triste de ver que, porque eu não preciso de contador. Eu fiz até um videozinho, eu fiz o vídeo não, né? O vídeo já estava disponível na internet e eu achei engraçado, e eu vi uma situação do MEI batendo no contador, fazendo bagunça, e o contador só tomando porrada, e eu me identifiquei muito com aquilo ali, assim, no sentido de que, por não ter a obrigação de contador, o MEI muitas vezes faz besteira. Gente, eu tô sem óculos, por isso que eu tô no pisca-pisca doido, tá? O MEI muitas vezes ele faz bagunça na própria vida. Não adianta você ter vou botar por exemplo, uma lanchonete. Você não tem um controle de custo, você não sabe quanto que você gasta por semana, por mês, por dia. Você recebe, paga, compra, vende, paga, e aí precisa de algum dinheiro para você pega do caixa mesmo, você não sabe se tem lucro, se tem prejuízo, você não estrutura o seu negócio como um negócio. E aí reclama depois que está tendo prejuízo, mas você não sabe que está tendo prejuízo. Na verdade, muitas vezes você está arrombando o seu caixa. Você está destruindo o seu próprio negócio. Por quê? Porque não tem organização financeira. E a falta de uma organização financeira é o que mata 60% das empresas no Brasil. 60% das empresas que são abertas no Brasil fecham antes dos 5 anos. 25%, se não me engano, nos 2 primeiros anos. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Dinheiro da empresa não é dinheiro do dono da empresa. O dinheiro do dono da empresa é o lucro, no momento da distribuição do lucro, ou o prolabore, que é o salário do dono que trabalha para a empresa. Então não vale a pena ter empresa? Claro que vale. Claro que vale. Dependendo do que você faz, é lógico que vale. Tem situações que você não tem nem para onde correr. Mas você tem que saber exatamente o que você está fazendo. MEI não é brincadeira. Você abrir um CNPJ, você tem obrigações como todo e qualquer CNPJ. Não é uma coisa assim, vou abrir um MEI, vou lá, faço rapidinho, tem um GovBR, vou lá, não sei o que, vou pagar a guia todo mês e tá tudo certo. Não, você tem uma declaração para entregar todo ano. Se você não entregar, você paga multa, você pode ficar com seu CPF bloqueado, você pode não conseguir financiamentos.
empréstimos e etc. Qualquer tipo de financiamento. Tá? Então, você fica com a vida enrolada por causa de besteira. Você tem que saber, por exemplo, o servidor público federal, ele não pode, em hipótese alguma, ser MEI. O servidor público federal não pode, em hipótese alguma, ser MEI. O estadual e o municipal vai de acordo com a legislação de cada estado, de cada município, principalmente em relação a horários, a escala, né, a carga horária. Por quê? Você não tem como, se você tem dedicação exclusiva, como a maioria dos concursos públicos exige, uma dedicação exclusiva, 40 horas semanais, você não tem como trabalhar na sua própria empresa. E o MEI, ele é uma forma, ele foi uma solução para legalizar aqueles trabalhadores informais, que não tinham nenhuma cobertura de previdência, trabalhavam por conta própria, continuam trabalhando por conta própria, e não tinha nenhuma cobertura de previdência. Então, o MEI, ele foi criado para dar suporte a esses trabalhadores. Tanto que o teto do MEI é um salário mínimo. Você vai pagar 5% do salário mínimo de INSS, mais R$1 de ICMS se o seu MEI for de comércio, mais R$5 de ISS se o seu MEI for de serviço. É isso. O imposto do MEI é super baixo e é só isso, e não é em cima de faturamento. Porém, você tem um limite de faturamento de 81 mil por ano. E se for no ano que abriu, é de 6.750 por mês. Até que se mude esse limite, existe um projeto tramitando, mas ainda não foi definido. O projeto que está tramitando, se não me engano, vai para 140 mil, alguma coisa assim, o limite anual. Mas por enquanto ainda está em 81 mil. Então são R$6.750. O MEI só pode ter um funcionário que ganhe um salário mínimo ou piso de categoria. Só que a gente ainda tem que lembrar que um funcionário não custa só o salário dele. O funcionário custa o FGTS, o funcionário custa férias, custa 13º. A sua receita suporta um funcionário? Também tem outros casos de MEI que contrata MEI, ou que pede para o funcionário fazer um MEI para poder pagar o INSS mais barato do funcionário, como se ele estivesse sendo coberto de qualquer forma. Mas esse MEI não tem direito a FGTS, esse MEI não tem direito a 13º, não tem direito a férias, ele é um contratado. Porém, acontece uma coisa: se esse MEI que foi contratado, né, é um funcionário disfarçado de MEI, se ele entrar na justiça contra você, contra o empresário que contratou ele, ele consegue todo o vínculo empregatício. É só ele comprovar que existia o vínculo. Existia carga horária a ser cumprida, existia subordinação. É só comprovar que existia o vínculo. Então, não fiquem fazendo jeitinhos com o MEI. A novidade agora é o Pix. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas como qualquer transação bancária, o Pix é rastreável. Como qualquer transação bancária. Não se iludam com o sigilo bancário. Qualquer transação bancária é rastreável. Dependendo do montante, ela é informada para a Receita Federal, queira você ou não. Então, é melhor que você tenha noção disso e tome cuidado com o que entra na tua conta. Agora, o MEI, por ele não ser obrigado a ter uma conta CNPJ, a conta dele, pessoa física, está sendo fiscalizada também. E aí, se existe um montante, entradas de montantes que não condizem com patrimônio, está recebendo cartinha para se explicar. Se ele tem justificativa, ok. Agora, se ele não tem, muito possível desenquadrar do MEI e ter que virar uma microempresa. Virou uma microempresa, nós estamos em novembro. Desenquadrou por conta de faturamento, retroage a janeiro para cobrar pelo Simples Nacional, porque mudança de tributação só acontece no mês de janeiro. Então,
tem que ter cuidado, não é largado, não é de qualquer jeito, existe fiscalização. É pouca, você quase não vê, mas existe. Assim como o Simples Nacional também não é largado e nem sempre é a melhor opção de tributação. Vocês precisam... porque contador é funcionário do governo. Não, o contador, o bom contador, ou a boa contadora que vos fala, ele está ali para te ajudar a pagar menos imposto dentro da lei e manter as suas contas regulares, manter os seus registros regulares. Se você tem um contador que te orienta e você não segue a orientação, é a mesma coisa de você ir a um médico, o médico passar um tratamento e você não fazer. Depois você não pode culpar o médico porque não deu certo. Então, ouçam seus contadores, ouçam a contadora aqui que vos fala, porque vem tentando ajudar vocês há bastante tempo, vem tentando ajudar cada vez mais. Fico à disposição. Podem me contratar, por que não? Né? Mas eu tô aqui para ser parceira de vocês. Eu tô aqui para fazer com que vocês estejam dentro da lei da melhor maneira possível. Economizar com imposto? Sim, sem gambiarra. O MEI, por exemplo, tem uma outra situação. O MEI, vamos botar um MEI de comércio. Se você compra, isso serve para o Simples Nacional também, se a sua despesa for maior que 80% da sua receita, você desenquadra. Desenquadrar, para quem não sabe, é você sair daquele regime tributário e ter que ir para outro que geralmente sai mais caro. Esse período de final de ano agora, empresários, por favor, esse período de final de ano agora é primordial que se faça um planejamento tributário. Como é que é isso, Michele? Seguinte, vocês vão pedir, vão solicitar a um contador, a um tributarista, vão ceder as informações que ele precisar sobre o seu faturamento, sobre a sua movimentação, sobre o seu tipo de movimentação. E daí você vai ver qual a tributação que se encaixa melhor para você. Eu já vi empresas que estavam faturando mais alto e estavam pagando um valor de Simples Nacional altíssimo, que não tinha necessidade. Por quê? Simples Nacional é uma tributação que paga em cima da receita bruta. Então, se você fatura 1 milhão, você vai pagar imposto em cima de 1 milhão. Porque a alíquota é menor. Mas ela vai evoluindo. A alíquota do Simples ela vai evoluindo de acordo com o acumulado dos últimos 12 meses. Então, quando você chega num patamar de receita mais alto, você acaba pagando muito mais do que se estivesse até num lucro presumido. Eu sei que eu estou falando coisas que parecem técnicas demais, mas para quem tem empresa, é fundamental que vocês saibam um mínimo sobre a tributação, senão vocês podem estar pagando impostos sem necessidade, pagando impostos além do que deveria, ou pode estar sendo induzido a fazer uma economia burra de imposto, porque a Receita tem 5 anos para cobrar. E cobra. Tem uma historinha que contam, porque a legislação tributária, Simples Nacional, acho que o lucro presumido também, fala que você tem que ter pelo menos o livro caixa, você não precisa de escrituração contábil. Beleza? Ok. Não ok, porque o Código Civil obriga toda empresa a ter balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa e outras demonstrações contábeis. Então, se a parte tributária isentou, a parte civil não isentou. Então tem que ter. Porém, os contadores que falam assim, Simples não precisa fazer contabilidade. Eles também não fazem seu livro caixa. E aí, quando a Receita vai bater lá para fiscalizar, não tem meios de conferir a sua movimentação financeira, porque você não tem o livro caixa, não tem contabilidade. E aí, amigo, retroage a sei lá quando. E você tem que voltar e fica impedido 3 anos. Na maioria das vezes, tem vezes que chega até 10.
3 anos de voltar para o Simples. Então vamos supor, nós estamos em 2022, tem uma fiscalização aí de 2018, referente ao período de 2018, que desenquadra lá atrás, em 2018. Então tudo aquilo que você faturou em 2018, que foi calculado imposto naquela época com o Simples Nacional, você vai ter que pagar tudo de novo, com juros e multas no lucro presumido por pelo menos 18, 19 e 20. 2018, 2019, 2020. Então, gente, não brinca. Não brinca. Empresa não é brinquedo. Ter empresa não é brinquedo. Eu aconselho as pessoas que querem crescer na vida a serem empresários? Sim. Mas vocês precisam entender o mínimo sobre o que é ter uma empresa, sobre o que é fazer uma gestão financeira, sobre as responsabilidades, para não serem surpreendidos lá na frente. Ok? Então, gente, bom sábado para vocês. Eu vim aqui só falar sobre isso porque eu tô vendo muita coisa acontecendo que tá me deixando muito nervosa, tá me deixando muito chateada. Não necessariamente com pessoas diretamente ligadas a mim, mas são coisas que são fáceis de resolver, não. São fáceis de se prevenir. Porque na hora que dá o BO, amigo, para resolver, dá um trabalho, e aí você paga lá um contador baratinho de R$199, porque ele é baratinho, porque contador só calcula imposto, né? E aí, quando dá o BO, que aí aquele contador dos R$199 não vai segurar o BO, não vai sustentar, você vai ter que passar para outro, e o outro vai ter o triplo, quádruplo de trabalho. Então, você vai acabar pagando muito mais do que o que você pagaria a um contador que se compromete com o seu negócio, com o seu empreendimento. Porque o contador, ele precisa estar comprometido com o seu sucesso. Pelo menos é assim que eu penso, pelo menos é assim que eu lido com os meus clientes e é assim que eu quero continuar sendo. O sucesso do cliente é o meu sucesso. Se o cliente cresce, eu cresço junto. Por que eu vou ficar inventando, achando brechas porque eu vou cobrar baratinho para poder ter muito cliente? Não é uma questão de cobrar baratinho ou deixar de cobrar baratinho, porque eu acho até que eu cobro barato. Pro trabalho que eu tenho, muitas vezes, eu acho que eu cobro até muito barato. Porque dá trabalho. Você colocar em dia uma coisa que vem mal feita ou que não vem sendo feita, você estruturar ou você corrigir, chegar corrigindo coisas que foram mal feitas, é complicado. Dá trabalho pra caramba, dá muito mais trabalho do que se você tivesse pego do zero para fazer. Então, assim, não é uma questão só do porque ela tá querendo fazer a fita dela para não cobrar barato. Eu cobro barato, por enquanto. Mas tem gente que cobra, tem empresas que cobram mais barato. Fato. Só que elas entregam o que eu entrego? Não sei, talvez sim, talvez não. Muitas não. Muitas eu tenho certeza que não, porque eu já vi. Que elas não entregam. Tem outras que sim. Que até entregam, mas não se comprometem com você. Não conhecem você, não se aproximam de você. Não procuram saber qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito. E é nisso que eu tô focada. Então, gente, não abram um MEI só por ter. Saibam, estudem. Tem uma página. Você vai lá no Google e coloca Portal do Empreendedor. Tá? Quando você colocar, vão aparecer alguns resultados na busca. Você vai no resultado, geralmente é o primeiro que aparece. Portal do Empreendedor, com um traço português, entre parênteses, Brasil. Que o endereço é do GovBR. https www.gov.br empresas e negócios PTBR. Tá? É esse o endereço do Portal do Empreendedor. Aí você clica nele, ele tem várias opções. Você vai na primeira, quero ser MEI. Ok? Ok. O segundo quadrinho é o que você precisa saber antes de se tornar MEI. Aí tem bastante coisa para você ler que
vai te ajudar. Ó, por exemplo, você tem uma série de ocupações que podem ser MEI e muitas que não podem. Então você tem como ver quais são as ocupações que podem ser MEI. Não adianta você querer enfiar qualquer ocupação diferente do que o que você faz, tá? Você pode contratar no máximo um empregado ou empregada que receba o piso da categoria ou um salário mínimo, como eu falei. Você não pode ser ou se tornar titular, sócio ou administrador de outra empresa. Quem é MEI não pode ter vários MEIs ou outras empresas. Se é MEI, se deixou de ser MEI, então se for abrir outra empresa, você vai ter que deixar de ser MEI. Ou você dá baixa do MEI, ou você transforma o MEI, que é outra coisa que dá uma trabalheira do caramba, mas enfim. Não pode ter ou abrir filial. O MEI, é como eu falei, o MEI é aquela manicure, aquele cabeleireiro que trabalha, que é pequeno e tal. É aquele pessoal que é menor, gente. Se você pensa em ter um negócio maior, que fature mais que 6.750 por mês, não pensa no MEI, nem cogita. Porque depois você só vai ter trabalho para mudar tudo. Poderá ter um faturamento anual de até 81 mil por ano ou proporcional ao ano de abertura, como eu já falei. Aí, tem outra coisa. Alguns benefícios poderão ser impactados após sua formalização como MEI. Tipo, benefícios previdenciários que serão cancelados, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou salário-maternidade. Quem está recebendo qualquer um desses 3 benefícios não pode ser MEI. Se formalizar pelo MEI, provavelmente vai ter seu benefício cancelado. Benefícios assistencialistas que podem ser cancelados: seguro-desemprego, BPC-Loas, ProUni, FIES, Bolsa Família e etc. Então, tem FIES, esquece o MEI. ProUni, esquece o MEI. BPC-Loas, como é que eu vou explicar? BPC-Loas é uma categoria de benefício continuado, se não me engano. Deixa eu dar uma googada aqui para dar a definição correta. Benefício de prestação continuada. Assegura um salário mínimo mensal ao idoso com idade de 65 anos ou mais e a pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que comprove não possuir meios de garantir. Desculpa, gente, que eu estou lendo no computador atrás de mim. Atrás do celular, aliás. O próprio sustento nem tê-lo promovido por sua família. Em ambos os casos é necessário que a renda mensal bruta familiar per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Então é isso. O BPC é isso. Então essas pessoas, quem está de seguro-desemprego, ProUni, FIES, Bolsa Família. Aí tem aqui, atenção, funcionários públicos federais não podem ser MEI. Funcionários públicos municipais ou estaduais têm que verificar o seu estatuto para analisar se há impedimento. Então não é qualquer um que pode ser MEI. Tem que ficar de olho, tem que ver se realmente pode. Aí, só nessa parte aqui, vocês já podem tirar bastante dúvida. Aí depois você volta você tem os documentos necessários, quais são as ocupações que podem ser MEI, dicas de segurança da vigilância sanitária, dicas de segurança do corpo bombeiro, dicas de meio ambiente. Prepare-se, aí tem o formalismo, o MEI de caminhoneiro, que é diferente, direitos e obrigações. Deixa eu entrar no direitos e obrigações aqui. Ao se formalizar como MEI, você passa a ter uma série de vantagens. Terá um CNPJ, ficará isento ou isenta de todas as taxas de registro de empresa, tem isso também, você se registra de graça, e isso é uma desgraça, porque faz todo mundo meter a cara no MEI e depois não ficar todo perdido sem saber o que fazer.
Porque chega em maio e ninguém sabe que tem que fazer declaração. Pode começar a funcionar imediatamente sem alvará ou licença. Formalização feita inteiramente pela internet. Poderá emitir notas fiscais, ganhará maior poder de negociação com fornecedores, poderá acessar serviços financeiros, conta bancária jurídica, máquina de cartão, acesso ao crédito, entre outros. Lembrando que, seja CPF ou seja CNPJ, quando você tem uma máquina de cartão, essas informações são enviadas para a Receita Federal. Então, se você movimenta um montante alto de dinheiro em máquina de cartão, pode esperar que a fiscalização vai chegar, tá? Tem 5 anos para isso. Poderá vender e prestar serviço para outras empresas e para o governo. Benefícios. Com a formalização, você e sua família passam a ter benefícios previdenciários. Para isso, é preciso pagar as guias do DAS, boletos mensais em dia e ter um número mínimo de contribuições. Benefícios para você: aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade. Para a sua família, auxílio-reclusão, que eu espero que nenhum de vocês precise, nem a família de vocês. E pensão por morte, que eu também não desejo isso para ninguém, nenhuma família de vocês. Obrigações. MEIs tem que pagar uma contribuição mensal. Emitir nota fiscal quando realizar negócios com pessoas jurídicas. Para negócios realizados com pessoa física, a emissão de nota fiscal é opcional, com algumas exceções. Preencher um relatório mensal é obrigação. Tá aqui, ó, na página do governo. É obrigação, relatório mensal de receitas brutas. Você vai declarar vai declarar esse relatório? Não, mas se solicitarem, você tem que ter. Então, é uma obrigação do MEI ter o relatório mensal de receita bruta. Guardar notas fiscais de compra e venda por 5 anos. Enviar uma declaração de faturamento anual que ocorre até o mês de maio. O vencimento é 31 de maio, ou o último dia útil de maio. Maio, lembrem, em maio, até maio vocês têm que declarar a receita bruta do ano anterior. Outras obrigações, como limite de compra e pagamento de diferença de alíquota. Quando você excede os 81 mil, você tem até 20% dessa receita que você pode ter dentro do ano ainda, para não ser desenquadrado dentro do ano e ter que retroagir a janeiro. Por exemplo, você bateu os 81 mil, mas não passou de 97.200, você ainda consegue pagar essa diferença. Depois que você passa dos 81 mil, você vai pagar a diferença como Simples Nacional, até desenquadrar. Então, você vê que só aqui você já acha 7 obrigações. Tem obrigações a cumprir, queridos. Por favor, tem obrigações. O MEI não é largado. O MEI tem que cumprir obrigações. O MEI não é obrigado a ter contador, mas que precisa. Se a pessoa não tiver conhecimento de gestão, não tiver conhecimento de tributação, não tiver conhecimento de lei, tem que ter alguém para auxiliar, não tem para onde correr. E é muito mais barato ter um contador do que um funcionário. Aí o que acontece? O MEI, geralmente, ele tem uma habilidade específica. A manicure sabe fazer unha. Ela vai ter que estudar gestão financeira, fluxo de caixa, boletim de caixa, tributação e tudo. Ela pode. Eu acho útil para qualquer um. Eu acho que isso deveria ser ensinado na escola. Mas, se ela não souber, ela tem que ter alguém que auxilie. Porque senão fica perdido. Eu conheço gente que fez o MEI, mas não faz a menor ideia do que fazer. Esquece de pagar. Eu já tive um caso
que se a pessoa ver esse vídeo, talvez lembre que foi ela, mas eu não sei, faz muito tempo que eu não tenho contato com essa pessoa. Que a pessoa me ligou, na época, faz tanto tempo, na época nem existia parcelamento do MEI ainda. A pessoa me ligou porque precisava de uma certidão negativa de débito do MEI dele. Ele nunca tinha pago tais e queria uma certidão negativa de débito. Você vê que a pessoa, ela não tem noção nem do que ela está pedindo. Eu quero emitir uma nota para uma prefeitura. Então eles pedem o quê? Uma certidão negativa de débito. Eu não posso ter débito. Com o governo, com a Receita, eu não posso ter débito. Aí a Receita me pede lá. A prefeitura me pede uma certidão negativa de débito. É claro, certidão negativa de débito, ou seja, eu não tenho débito. Se eu nunca paguei uma guia, eu tô cheia de débito. Então não é negativa, ela é positiva. Ela vai sair lá que eu tô devendo. Ah, mas só porque eu não paguei eu não posso ter essa certidão? Não, não pode. Aí é claro, gramaticalmente claro, certidão negativa de débito. Para vocês verem, e não é uma pessoa ignorante, tá? É uma pessoa estudada, intelectual. Pelo menos ela se diz intelectual. Então, não deixem que certos preconceitos ou uma economia burra, ou talvez a parte de economia burra tenha soado mal, mas assim, é uma economia que não vale a pena você deixar de ter alguém para te auxiliar nesse sentido. Ah, porque o dinheiro não está dando para nada. Então, baixa o teu MEI antes que você fique com uma dívida muito maior. E essa dívida vai sim para o seu CPF. Porque o MEI é uma forma de empresário individual. O empresário individual não tem limitação. O que é dele, se a empresa ficar devendo, o que é dele está comprometido. O patrimônio dele está comprometido. Então, o MEI também é assim. Se o MEI ficar devendo, o patrimônio do dono é que está comprometido. A dívida é dele. O CPF fica lá com a restriçãozinha lá. Então, tenham uma pessoa para orientar vocês. Por favor, não brinquem com o CNPJ. CNPJ não é brincadeira. CNPJ é um filho que vocês têm que cuidar com muito carinho, porque eles vão te dar... que é um filho que vai te dar muito retorno, se você souber cuidar dele. Se você souber criar esse filho, ele vai te trazer muito retorno. Agora, se você não souber, é só decepção, é só problema, é só trabalho e prejuízo. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus, bom sábado para todo mundo. Vou tentar deixar isso salvo. Se eu não conseguir salvar aqui, provavelmente eu vou salvar no YouTube, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.